Fala galera, beleza? Hoje, dia 6 de junho de 2023, já é 2 horas da manhã, vamos fazer um fechamento do dia 5 aí pra vocês, beleza? Vamos começar rapidinho aqui pelo índice. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui pra vocês se identificarem qual que é qual o gráfico, né? Beleza, então vocês vão saber qual que é qual, beleza? Vamos lá. Então, no dia de sexta-feira, índice veio, buscou uma correção até a média de 80, tentou subir aqui, falhou rompimento de topo, né? De topo anterior aqui. Então, isso caracterizou um mercado lateral, certo? Voltou, ficou trabalhando até na região da média de 80 e não deu continuidade ao movimento. Então, como a gente sabe que a grande maioria dos rompimentos do mercado lateral são falsos, então a gente teve um rompimento aqui e com certeza caracterizou um rompimento falso, como vocês podem ver. Então o mercado voltou todo o movimento. Então, como a gente estava com o mercado lateral, eu fiz duas operações no dia de hoje, beleza? Uma operação foi extremamente arriscada, que foi exatamente nessa região aqui. No segundo toque, o primeiro toque foi notícia, e eu fui no segundo toque, um stop de 250 pontos, beleza? Então, exatamente nessa máxima aqui, eu fiz a minha venda, e o meu stop estava de 250 pontos, que estava lá em cima. Extremamente possível tomar um stop, só que o mercado teria que andar muito, muito afastado da média. E eu acreditei que ele não poderia andar 700 pontos das médias, né? Tão afastado assim, sem pelo menos fazer uma correção. Então eu poderia minimizar meu stop. Então minha venda foi ali. Como o mercado estava lateral, então eu busquei carregar mais ou menos aproximadamente na região do último fundo, que foi aqui. Beleza? Então a minha venda foi aqui. E eu carreguei até nesse último fundo aqui, fundo anterior aqui. E tinha a VWAP da sexta-feira, que também faz pressão. Como você sabe, a VWAP sempre do último pregão, ela faz região de preço, é uma região onde geralmente o preço trava, então ele travou na abertura ali também, testou rompimento para cima, não deu continuidade, então eu carreguei aproximadamente deu 800 pontos a minha operação, deu 500 pontos a minha operação, então foi mais ou menos até aqui, até a média de 80, e zerei a posição, beleza? Pelo gráfico de 2 minutos, também deu gatilho. Geralmente eu faço minhas entradas pelos 2 minutos, mas nessa hora eu estava olhando 5 e acabei fazendo pelos 5, beleza? Então, pelo 2 minutos, ele confirmou essa venda, tá? Exatamente nessa região. O preço estava trabalhando abaixo da VWAP, estava rejeitando a VWAP e comecei a trabalhar num leve canal de baixa, falhando topos, certo? Então, quando o mercado fez esse candle aqui, ó, ele caracterizou uma venda. Como vocês podem ver aqui pelo 2 minutos, a gente tem uma outra figura bem importante, né? Para quem estuda nos livros aí sabe dizer o que é isso aqui. Que é um ombro, cabeça, ombro, né? Aí, ó. Ombro, cabeça, ombro. E quando rompe a neckline, né? Que é a região do pescoço. Então, a gente pode trabalhar basicamente um espelhamento para baixo, nessa região. Beleza? Então, quem trabalha nas caixinhas, trabalhou esse movimento. Só deixa eu tirar essas linhas aqui, que está um pouco estranho, vai nos atrapalhar, né? Então, quem trabalha com as caixinhas, minimamente fez um Ctrl+C, Ctrl+V nessa região. E trabalhou um espelhamento dessa caixinha para baixo. Onde também deu confluência. Vamos voltar para os 5 minutos para não ficar tão poluído aqui. Onde também deu confluência com o Fibo do último fundo prévio aqui
da cabeça do pivô lá embaixo, desse pivôzinho de alta aqui, ó. Só para vocês entenderem e não ficar um pouco confuso, aqui a gente tem um pivô de alta, tá? Então aqui a gente tem um pivô de alta, ó, como vocês podem ver. O mercado veio, pivotou para baixo e rompeu o pivô para cima, tá? Então aqui nessa região a gente tinha o 61.8 desse último pivô, beleza? E foi ali que o mercado segurou. Então eu fiz a minha operação de venda aqui, beleza? Opa. Carreguei até aqui, deu 500 pontos. E a minha segunda operação no índice foi exatamente aqui. Se eu carregar os 5 minutos e as médias de 200, então, como a maioria dos rompimentos de mercado lateral são falsos, então aqui a gente teve um rompimento desse mercado lateral, dessa lateralização. Opa, perdão. Eu estou ainda testando a gravação dos fechamentos, que tudo muito novo para mim, né? Então, nesse mercado lateral que já estava lateral há dias, a gente teve um rompimento falso. Então, a gente tinha uma média de 200, aqui a gente tinha duas médias de 200, né, pelos 5 minutos. Então, a minha entrada se deu exatamente nessa região, pelo gráfico de 2 minutos. Beleza? A minha entrada se deu exatamente nessa região aqui. Esse foi o meu candle gatilho. E eu carreguei, como é o mercado lateral, então eu carreguei até o 61.8 nessa pernada. Sabendo que o rompimento de mercado lateral é falso. O meu stop aqui estava de aproximadamente 370 pontos. Eu acabei pegando um pouquinho mais para baixo, o mercado tinha andado, então peguei mais ou menos ali nessa região. Então meu stop era de 370 pontos. E eu carreguei essa operação até o 61.8 desse movimento aqui, me dando aproximadamente 500 pontos. Então foi 500 pontos nessa operação e 500 pontos nessa operação. Essa operação mais ou menos, ela demorou umas 3 horas, então foi bem dificílimo. O mercado trabalhou, eu já não estava mais na frente do computador. Então, o mercado andou e foi aproximadamente de tarde que fechou essa operação, meu stop estava ali. Então, quando eu fui ver, já tinha pego meu stop gain. Beleza? Essas foram as operações de hoje. Então, deu um gatilho aqui, pelo gráfico de 2 minutos, né? Espero que esteja ficando bem claro para vocês. Tá? Aqui ombro, cabeça, ombro. As caixinhas, como eu projetei para vocês. Eu perdi essa venda aqui, que poderia ter dado mais 700 pontos, e daí provavelmente eu não estava mais na frente do computador. Né? Então, operação de venda aqui. Gatilho. Teste na VWAP. A VWAP estava acima do preço, as médias abaixo da VWAP. Média se alinhando. Possível rompimento de mercado lateral. Então, aí foi a entrada. Aqui também seria um possível gatilho, né? Porém, não pagou nem pelo menos o risco da operação, que seria 250 pontos. Ó. Deu mais ou menos ali. Então, o risco-retorno baixíssimo. As médias estavam muito flat nessa região. Então, hoje em dia, mercado lateral, né? Nada muito de extremo para se fazer, beleza? Agora vamos rapidinho para o doleta, beleza? Dólar abriu então abaixo das médias de 200. Mercado em tendência de baixa já há alguns dias. Vem cravando alvos de FIBO, porém, quem sabe como é que eu opero? Então eu opero o dólar, eu opero somente por volume financeiro. Então hoje eu tomei stop por volume financeiro. A minha entrada se deu exatamente nessa região aqui, que foi por esse arame, essa figurinha gráfica aqui que vocês estão vendo.
O meu risco dessa operação era de aproximadamente 8 pontos, então a amplitude desse candle era de 7 pontos. Para carregar até os 8 pontos, e o mercado faltou 1,5 ponto até pelo menos pegar minha parcial para eu poder jogar o meu... Eu fiz uma compra aqui, né? Jogar o meu stop gain aqui para entrada. Então ele veio, trabalhou. Eu estava pensando em diminuir a minha mão. Quando eu vi que o mercado não estava desenvolvendo, o volume diminuía. Mas eu pensei, vou acreditar na operação, né? Tava com o gráfico aberto e fiquei olhando. Foi, rejeitou a VWAP, se ancorou na média de 20, começou a trabalhar abaixo da média de 9 e veio e pum, me estopou aqui. Então eu tomei um stop de 8 pontos, eu estava com a minha mão cheia, as do índice também estava com a mão cheia, então eu acabei ficando positivo no dia de hoje. E depois o dólar deixou essa linda venda nessa região aqui, ó, com o pior volume do dia. E o stop baratíssimo de 4,5 pontos. É pouquíssimo, mas pagou o risco. E ainda o mercado andou um pouquinho mais. E depois a gente teve esse candle da notícia, cravando o alvo que eu tinha projetado no pré-mercado, lá no 43. Depois eu tinha mais esse ponto no 37, mas não era tão relevante. Então ele cravou o meu ponto. Para quem trabalha os scalps aqui, passou um calorzinho de 3 pontos, né? O stop é 5. E depois pagou. E daí andou mais 15 pontos. A gente tinha mais ou menos o 0,5% de variação ali, né? Quase ali do fechamento. E depois o mercado voltou e voltou até a VWAP. Se a gente traçar o Fibo intraday, a gente pode ver que o mercado veio em direção ao 0,38 dessa pernada aqui. Então amanhã a gente pode mais ou menos espelhar uma correção, mais ou menos até essa região aqui, uma abertura, quem sabe na região do 58, do 68, do 76 ali, né? Então amanhã acredito ser um dia um pouco mais lateral, mas nem vou falar muito para não criar muito viés. E essas foram as operações de hoje, beleza? Valeu, gente, e até mais.